Então, a gente vai começar a live de hoje conversando com o Rui Braga, que é sociólogo e professor da USP, e a gente conversa sobre os impactos, né, da carteira de trabalho verde e amarela, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, vai para o Senado aí em 5 dias, na verdade, até o dia 20, tem que ser aprovado ou não, e a gente conversa sobre os impactos dessa carteira, dessa relação de trabalho que começa a ser colocado em discussão no Brasil. Rui Braga, tudo bem com você? Boa tarde. Obrigado Agora pelo a gente convite. Claro, a gente que agradece você estar aqui com a gente. Eu te faço a primeira pergunta relacionada à carteira de trabalho verde e amarela mesmo, né? Tipo, como é que você vê essa aprovação? Na verdade, o que é de fato a carteira verde e amarela para todo mundo que está em casa entender quais são os impactos que eles vão ter, que a carteira vai ter, quais as medidas, na verdade, que traz a partir dessa aprovação? A carteira verde e amarela já está sendo discutida há algum tempo, né, pelos técnicos do Ministério da Economia, e agora, enfim, a Câmara votou e aprovou a MP, né, e o que é, na realidade, essa carteira, chamada carteira verde e amarela? Ela é basicamente uma política de isenção fiscal, né, que assiste basicamente as empresas e diz respeito à contratação de trabalhadores entre 18 e 29 anos e acima de 55 anos. As empresas, elas são supostamente estimuladas, né, a contratar trabalhadores jovens ou trabalhadores mais idosos, né, tendo em vista estímulos que são estímulos tributários, fiscais, enfim, que toda a sociedade paga, né? Porque quando você deixa de recolher, por exemplo, um tributo, um imposto social, né, você deixa de financiar a Previdência e, consequentemente, o governo está estimulando as empresas a acumular dinheiro, né, que iria como tributo recolhido para a conta da Previdência. Então, é uma política antiga, muito ineficiente, cara, o cálculo, vamos dizer assim, dos custos, né, para a sociedade, para as contas públicas, né, da geração de vagas por intermédio desse tipo de política é muito alto, não é uma política, vamos dizer assim, eficiente, e principalmente ela não é uma política eficiente por várias razões, particularmente ligadas à questão da chamada sobrecapacidade produtiva instalada, né, na economia brasileira hoje, né? Ou seja, você não tem um problema propriamente de entrave burocrático, custo do trabalho, que desestimula empresas que desejam contratar ou algo do estilo. Não é disso que se trata, né? Na realidade, o problema é de outra ordem. Você tem uma estrutura econômica, né, que pode produzir 100 unidades, por exemplo, mas que só consegue produzir 60. Então, na realidade, o problema aqui é que mesmo que você estimule via corte de impostos, o não recolhimento de tributos e assim por diante, as empresas elas não vão contratar além daquilo que elas são capazes de produzir. O que significa que, do ponto de vista empresarial, é mais vantajoso você reciclar a sua força de trabalho. Então, o que vai acontecer fatalmente com a aprovação eventual dessa carteira de trabalho verde e amarela no Senado, né, e a partir enfim, da sanção aí da Presidência da República? O que vai acontecer é que as empresas serão estimuladas a trocarem trabalhadores que recebem mais por trabalhadores que recebem até 1,5 salário mínimo, né, até em torno aí de R$ 1.500. Então, mais jovens, ou mesmo trabalhadores experientes, né, acima de 55, mas que ganham menos, né? Se você pega, vamos dizer assim, a média salarial, né, por exemplo, do setor de serviços, comércio, enfim, que está aí em torno de 2,5 salários mínimos, né? O que você vai ter é um estímulo
para essas empresas, por exemplo, de varejo, a substituírem, né, uma força de trabalho mais cara por uma força de trabalho mais barata, e que você não tem, vamos dizer assim, necessidade de recolher uma série de impostos sociais e coisas do gênero, né? Então, o que vai acontecer é um aumento, uma intensificação da chamada rotatividade do trabalho, uma compressão da renda. O que, num contexto como o atual, né, que é um contexto, vamos dizer assim, de crise econômica muito aguda, né, inédita, atrapalha demais o momento pós-pandemia, enfim, que não é evidentemente certo, né, de quando será, mas atrapalha demais o momento pós-pandemia de recuperação e retomada da atividade econômica, né, porque fatalmente o que vai acontecer com essa reciclagem, né, de trabalho mais caro para o trabalho mais barato, é uma compressão dos rendimentos do trabalho, que significa menos demanda, né, para a economia como um todo. Então, no limite, quer dizer, eu diria para você, é uma política pensada com uma cabeça muito antiga, né, ultra neoliberal, é uma política cara do ponto de vista social, porque quem paga essa conta é a Previdência, né, que deixa de recolher, ou seja, todos nós, de uma certa maneira, né. É uma política ineficiente do ponto de vista da geração de emprego, porque, de fato, não gerará novos postos de trabalho. O que você vai ter é uma reciclagem de postos já existentes, né? E é uma política do ponto de vista, eu diria, político, sindical, muito regressiva, né? Porque desestimula a filiação sindical, estimula a contratualização, estimula a contratação de trabalhadores jovens sem experiência sindical, passa por cima de acordos coletivos, passa por cima da regulação do trabalho feita, né, enfim, nesse âmbito mais micro e meso, setorial, enfim, desconsidera uma série de conquistas, né, dos trabalhadores que são trabalhadores sindicalizados, vamos dizer assim, com uma certa tradição, né, de lutas, enfim. Então é muito regressivo do ponto de vista político, né? Eu não vejo nenhuma vantagem nisso. E principalmente não vejo nenhuma vantagem num contexto de aprofundamento da crise propriamente econômica, né, que é o momento que a gente está vivendo agora, com uma contratação daqui a poucos meses de uma brutal recessão, que é o que se avizinha, né? Muito obrigada, Rui. Eu queria lhe perguntar, porque toda a propaganda, na verdade, em torno da carteira verde e amarela, fala, na verdade, da geração de empregos, que geraria mais empregos, e a questão do desemprego hoje também é fator predominante, por exemplo, no discurso da pandemia, né? Não volta, a gente volta, não tem que fazer a quarentena, porque, na verdade, está prejudicando mais pobres. São setores sociais que também são base importante do governo ainda, né? Então, é toda uma propaganda também na carteira verde e amarela nesse sentido, e é nesse momento que ela está sendo discutida, no momento de pandemia. Você consegue vislumbrar, além dessa questão, né, discutir essa questão, mas vislumbrar quais os setores que seriam mais impactados com essa medida, caso aprovada? Olha, é claro que a gente está vivendo um momento de agudização da crise econômica que vai produzir fatalmente um aumento do desemprego, né? Então, dependendo aí do tamanho, né, da recessão contratada, estima-se, né, são cálculos do Banco Mundial, enfim, e de algumas consultorias de bancos no Brasil, estima-se um aumento da ordem aí de entre 5 e 7 milhões de desempregados no próximo ano, né? O que, naturalmente, atinge todos os setores, não atinge um único setor, ou não, vamos dizer assim, não fica concentrado num único setor de atividade econômica, né? Agora, como essa MP fala em 1,5 salário mínimo, né? Então é razoável supor, né, que aqueles setores mais atingidos, né, são setores, vamos dizer assim, que dependem menos de qualificações escassas, setores de atividade econômica que dependem menos de qualificações escassas e que estão aí acima de 1,5 salário mínimo, né? Então eu diria para você que quem, pelo menos assim, pensando especulativamente, né, vamos dizer assim, de uma maneira mais imediata, me parece que o pessoal que vai ser atingido mais imediatamente, mais precocemente, é o pessoal do comércio varejista, é o pessoal, vamos dizer assim, da indústria de serviços, né, principalmente,
o pessoal de supermercado, restaurantes, enfim, bares, hotéis, ou seja, é um estilo, né, de emprego formal, geralmente formalizado, né, e que tem aí uma característica de remunerar com aí, vamos dizer assim, a parte variável, né, em torno de 2,5 salários mínimos, né, um pouco acima de 2,5 salários mínimos, chegando a 3 salários mínimos. Né. É esse pessoal que vai ser mais diretamente atingido, até porque a indústria, né, mesmo que pague salários maiores, né, ela depende de uma força de trabalho um pouco mais qualificada. Então, possivelmente, né, eu estou imaginando que a indústria prefira reter uma parte de trabalhadores mais experientes, né, que ela não vai ter, eventualmente, necessidade de treinar em algum tempo, né. Enfim, então, imagino que seja esse o perfil de trabalhadores que será mais atingido, né, esse perfil aí do comércio, serviços, bares, restaurantes e hotéis, e essa, vamos dizer assim, essa massa ligada a serviços pessoais e emprego formalizado na indústria de serviços, né? Rui, eu queria te perguntar também, porque você tem toda uma pesquisa relacionada ao precariado, né? Tipo, e o infotrabalho, na verdade, que a gente vê como mudanças aí de novas formas que estão sendo apresentadas, e no Brasil, na verdade, já tem um impacto muito grande desses setores, né? E, na verdade, o precariado, em geral, ele é a maioria da população brasileira hoje, nas relações de trabalho, a gente poderia dizer isso. Então, eu queria que você explicasse, na verdade, para a gente o que é esse precariado e como é que ele se coloca aí nesse momento atual, onde a gente está mudando também as formas, retirando direitos, né, também mudando as formas aí de trabalho, também no momento da pandemia, mas queria que você primeiramente falasse sobre o que seria o precariado e o infotrabalho, como é que eles se relacionam com o Brasil hoje. A categoria sociológica, né, crítica, enfim, de precariado, ela, quando ressignificada pela teoria marxista, né, ela define um setor da classe trabalhadora formado, sobretudo, por aqueles, né, grupos sociais de trabalhadores que estão transitando mais ou menos permanentemente entre, por um lado, um aumento da exploração econômica, né? Essa exploração econômica pode se dar de muitas formas, o aumento da terceirização, a intensificação dos ritmos, a contratualização, a multiplicação de formas de contratação, enfim, a retirada de direitos trabalhistas, né? Enfim, o ataque a direitos sociais, previdenciários, por um lado, né? E, por outro lado, a ameaça mais ou menos permanente, né, de exclusão social via o desemprego, o subemprego e a informalidade. Então, essa seria a definição, vamos dizer assim, né, de sociológica, crítica, marxista de precariado, né? O que, na realidade, a gente tem verificado é que setores médios, né, com muita frequência, têm descendido, né, a essa condição numa via que é uma via de proletarização e de degradação das suas próprias condições de reprodução, né, ou seja, o precariado tem aumentado muito no país e no mundo, né, se você observar, por exemplo, a comparação, sei lá, no próprio Brasil, se você olha, né, nos últimos 15, 20 anos, você percebe que há um aumento, né, muito grande desses setores, com deslocamento de perfis, né. Então, durante a era Lula, né, vamos dizer assim, houve um aumento do emprego formal e o precariado aumenta como massa terceirizada, né, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente. Com o advento da crise, né, 2016, 15, 16, 17, né, principalmente 2015, 2016, o que tem é um aumento exponencial do desemprego e depois do subemprego, né, o trabalho na informalidade. Então, aquele trabalhador, vamos dizer assim, tipicamente precarizado, né, durante a era Lula, que era, vamos dizer assim, a expressão, a cara, né, desse precariado durante o período do lulismo, né, que era o trabalhador terceirizado, esse que você chamou aí de infoproletariado, né, que eu também estudei, enfim, o setor de call center, enfim. Esse perfil, que era o perfil típico do precariado durante o período lulista, né, ele se desloca hoje
por trabalho na informalidade, que tem mais a ver com as raízes históricas do processo de industrialização brasileiro, enfim, conforme aí se verifica na formação desse enorme mercado de trabalho informal, historicamente, vamos dizer assim, constituído, né, estrutural, numa sociedade como a sociedade brasileira, né? Então, é uma espécie de retorno ao passado, claro que com novas características, né, eu diria. Mas, hoje em dia, se você somar os 40 milhões de trabalhadores na informalidade, né, com os trabalhadores desempregados, em torno de 12 milhões de pessoas, mais os desalentados, enfim, mais essas, vamos dizer assim, essas ocupações terceirizadas, né, que pagam muito pouco, são muito precárias do ponto de vista do vínculo contratual, né, praticamente não tem os direitos que não sejam os direitos constitucionais, você vai perceber que a força de trabalho brasileira, se é aí composta por 100 milhões de trabalhadores, um pouco menos, né, com certeza a maior parte dessa força de trabalho é formada por trabalhadores em condições muito precárias de reprodução, né, quer seja em termos de condições de trabalho, quer seja em termos de modo de vida, de uma forma em geral, né. Então, seguramente, né, a população economicamente ativa brasileira, a maior parte hoje é constituída pelo precariado, né. Então, é um pouco esse como é que eu diria, né, o grande desafio que a gente tem pela frente, de não apenas, naturalmente, entender, né, as características novas desse setor, que é um setor majoritário da classe trabalhadora, mas também entender os desafios políticos que são inerentes a essas reconfigurações aí da estrutura de classe no país, né. Acho que esse é o grande desafio para a esquerda, de uma maneira em geral, para o pessoal que tem pesquisado o mercado de trabalho, estrutura de classes, né, classe trabalhadora principalmente, reconfigurações aí vis-à-vis a crise econômica, esse é o grande desafio, né. Rui, inclusive eu queria voltar com as consequências dessa pergunta, né, porque você fala dos setores da esquerda, por exemplo, como lidar com esses setores, né, com essa mudança. E aí você tem acompanhado as lutas que acontecem, na verdade, nesses setores a nível mundial. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso posteriormente, porque antes eu queria que você pudesse nos responder como é que você enxerga nesse momento de pandemia essas relações, na verdade, de algumas empresas. A gente vai ouvir a Marina Saci, né, depois o Sebastião Cacau, e que eles vão falar um pouco sobre essa retirada de direitos nesse momento de pandemia. A gente vê tentativa, por exemplo, nos setores metalúrgicos, nos petroleiros, inclusive setores tradicionalmente organizados, né, tipo, que tinham direitos garantidos, e a gente vê vários direitos sendo retirados nesse momento, fora, na verdade, todos outros setores, por exemplo, os terceirizados, que estão sendo demitidos. A gente vê demissões em massa, né, em várias empresas a nível mundial. Eu queria ver como é que você enxerga esse momento de pandemia, o que é que muda, né? Porque é um momento de crise, na verdade, mais aguda, e que muda totalmente também as relações aí da relação empregador e o empregado, né? Tipo, o trabalhador. Como é que você vê essas mudanças nesse momento? Olha, naturalmente, os setores patronais eles vão tentar aproveitar, né, a crise econômica, esse momento, né, de crise de saúde pública, de pandemia, para avançar sobre direitos historicamente constituídos, né, em particular no interior daqueles setores que são mais organizados, né. Então, como o momento é de crise econômica, né, as tensões, vamos dizer assim, as pressões por aumentar o desemprego, por demitir, enfim, nas empresas, elas tendem naturalmente a aumentar, né? E cabe, evidentemente, aos sindicatos fazer frente, resistir a essas pressões, a essas tendências que vêm dos setores patronais, né? E eu vejo com alguma naturalidade isso que está acontecendo, naturalidade no sentido de que é compreensível, né? Que as empresas avancem sobre os direitos dos trabalhadores historicamente conquistados, né, em momentos do passado, né, em negociações coletivas que eventualmente tenham sido mais favoráveis aos trabalhadores, e aquelas concessões que são feitas naquele momento sofrem, né, tentativas de mitigação, mesmo de retirada completa em momentos de crise, né. Eles vão tentar fazer isso, é uma questão de correlação de forças, né. O que me parece que a pandemia traz, né, vamos dizer,
de novidade é menos isso. Eu não estou dizendo que isso não seja uma coisa nova. É nova porque reforça, né, a pulsão, o impulso patronal em retirar direitos, mas isso é bastante compreensível dentro de uma lógica tradicional de organização aí, geral de uma sociedade capitalista, enfim, apoiada aí na exploração do trabalho. O que eu vejo de novidade é menos isso e mais uma certa, vamos dizer assim, confusão e indeterminação em relação às políticas que estão sendo testadas, né? Porque não existe só a carteira de trabalho verde e amarela, que, diga-se de passagem, é uma demanda antiga, uma promessa de campanha do Bolsonaro de 2018, uma demanda antiga de alguns setores patronais, ou seja, tem mais a ver com alinhamento com uma agenda do passado, né? O que traz de novo essa pandemia, a Covid-19, a doença, né, é algo que até então não estava muito no horizonte, né, que é o desafio de como você, numa sociedade como a brasileira, que passou por um processo de crise, né, 2015-16, de aumento do desemprego, do subemprego e da informalidade, muito agudos, né, você tem aí mais, enfim, 40 milhões de pessoas na informalidade, como administrar a crise social desses setores, que são setores informais e que agora não podem mais ganhar as vidas nas ruas. Porque, na realidade, quando você tem um aumento do desemprego, do subemprego, da informalidade, que você tem uma transição daqueles setores que estão mais ou menos protegidos no interior de escritórios, de fábricas, que são colocados na rua, conseguem ter ou não acesso ao seguro-desemprego, se viram durante um tempo e depois têm que ir para as ruas para poder ganhar a vida, quer dizer, são pequenas oportunidades de negócios, vamos dizer assim, é o comércio informal, são pequenos negócios ligados aí à circulação de mercadorias, as pessoas que vendem bolo na rua, vendem, enfim, todo tipo de bugiganga, mas que depende essencialmente de pessoas que estão circulando, né? Quando essa circulação é bloqueada, você naturalmente contrata uma profunda, uma forte, uma importante crise social, né? Porque são 40 milhões de pessoas, né, que não terão aí a rua, né, como meio, como espaço para você garantir uma certa renda, ainda que seja uma renda bastante reduzida vis-à-vis ao mercado formal, né? Então, é nesse momento que se gera, vamos dizer assim, essas tensões, né? O bolsonarismo, né? O governo Bolsonaro, ele tem emitido, né? Eu diria, sinais, às vezes, muito contraditórios, né? Então, quando você olha, por exemplo, essa vamos dizer assim, ajuda emergencial, né, de R$ 600 por trabalhador, o que, se você pensa uma família de trabalhadores na informalidade ou uma mãe trabalhadora solteira, né, isso aí aumenta para R$ 1.200, você observa que tem, em pouco tempo, 30 e tantas milhões de pessoas, enfim, conseguiu fazer o cadastro, né, que tem um CPF positivado, consegue fazer o cadastro no site, lá no aplicativo, e o potencial disso é de 50 milhões de pessoas, e agora a gente teve uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que mesmo as pessoas que não têm o CPF positivado, regularizado, podem efetivamente ter acesso ao benefício, ou seja, se você pega aí 50 milhões de pessoas, né, que durante 3 meses terão acesso a 600 ou R$ 1.200 de ajuda emergencial, essa é uma novidade. Isso aí é novo. Quer dizer, isso tem um impacto, pode vir a ter um impacto, ainda que muito caótico, a implementação dessa política até o momento, né, isso pode ter um impacto forte aí na questão da informalidade, e eu diria, inclusive, que isso aí coloca, né, uma nova questão política, né, ou valoriza, né, uma questão política, que é o direito, né, que o trabalhador tem de ter acesso a uma renda que lhe garanta uma subsistência digna, né? Isso que não estava no horizonte, quer dizer, o bolsonarismo, a rigor, ele, a partir do apoio que ele tem de setores conservadores, principalmente evangélicos, né, ele se beneficiou muito de uma articulação entre, de um lado, né, o avanço de uma certa teologia da prosperidade no meio popular, muito
vamos dizer assim, muito difundida, muito capilar, muito difusa, né? E que tem aí nas igrejas não denominacionais, neopentecostais, né, o seu espaço, o seu locus, né, por um lado, e que tem efetivamente um aspecto volitivo do trabalho muito forte, né, porque para você pagar, por exemplo, o dízimo na igreja, né, você tem que obter mais renda, você tem que, vamos dizer assim, se esforçar, você tem que se sacrificar, você tem que efetivamente trabalhar mais, obter mais fontes de recursos, se virar, que é a famosa, vamos dizer assim, a famosa viração do meio popular, com esses discursos de empreendedorismo, né? E as próprias igrejas conseguem prover isso, né? As igrejas, quando você observa, faz pesquisa de campo nas periferias, você percebe, né, que as igrejas têm uma preocupação, até porque tem uma preocupação com o dízimo, tem uma preocupação com uma certa com transmitir valores ligados a uma certa disciplina financeira. Então, isso tudo estava bastante afinado com o discurso bolsonarista, né? De que você deve, o pai de família é um batalhador, ele não recebe dinheiro do governo, ele se vira, ele é, vamos dizer assim, alguém que vai vencer na vida, que vai prosperar por conta própria, pelo seu próprio esforço, é contra qualquer tipo de vagabundagem, os vagabundos sindicalistas que vivem mamando nas tetas do governo e coisa e tal. Esse discurso, ele está sendo, vamos dizer assim, ressignificado, ele vai ter que ser, de alguma forma, reciclado muito rapidamente. Por quê? Porque esse auxílio emergencial, que é um auxílio considerável, não é uma bobagem. É claro que para uma cidade como São Paulo, por exemplo, custo de vida muito alto, coisa e tal, R$600 ou R$1.200 pode não ser muito. Mas se você pega o país como um todo, R$1.200 de rendimento para uma família de 4 pessoas é um valor considerável. É um valor considerável. A gente está falando em torno aí de entre 17% e 20% dos rendimentos do trabalho em escala nacional. Não é pouca coisa. Então, assim, eu diria para você que essa situação, sim, é algo novo, vamos dizer assim. É novo. E quando você percebe que a população mais pobre, que vive nas periferias, é aquela mais resistente propriamente a sair para as ruas e a se expor ao risco de vamos dizer assim, enfim, de ficar doente, de adoecer, e você mistura isso, você soma isso, você articula isso com o problema dessa ajuda emergencial, com esse programa, né, de ajuda emergencial. Olha, eu diria para você que isso pode ter um impacto muito forte, inclusive na desconstrução desse discurso fácil, né, do autoempreendedorismo de si, enraizado aí nas periferias pelas igrejas neopentecostais, contra qualquer tipo de direito, contra qualquer tipo de garantia pública, social, enfim, que a gente tem verificado nos últimos anos no país, em especial a partir da ascensão do governo Bolsonaro, né, do bolsonarismo. Eu acho que esse é um elemento que pode favorecer, inclusive, vamos dizer assim, o fortalecimento do discurso dos direitos, né? O direito universal a uma renda cidadã que garanta uma subsistência digna. Isso é um direito, não é um privilégio de poucos, não é um discurso de vagabundo. Eu acho que esse talvez seja, possivelmente, né, uma fonte aí de tensão muito forte que deve assistir aí aos trabalhadores num próximo período, né? Imagino que isso tenha impacto, e imagino que isso se transforme numa questão para ser discutida pela esquerda. Perfeito, Rui. Eu queria continuar com você sobre esse processo de resistência dos trabalhadores precarizados. A gente vê processos que acontecem em várias partes do mundo e você tem acompanhado um pouco disso. Eu queria que você passasse para a gente, né? Na verdade, relacionado ao Brasil, por exemplo, os varejistas já colocavam a preocupação que poderiam ter saques, né? Poderiam ter processos, na verdade, mais intensos aí no período de pandemia, se não tivesse uma resposta imediata, por exemplo, de um auxílio emergencial. Então, na verdade, é todo um medo da classe dominante de também sofrer as consequências de ter essas pessoas, 40 milhões de pessoas sem ter condições de subsistência num momento como esse, né? Então, mas você acompanha processos de luta, acho que não só nesse momento, mas
mas em geral, eu queria que você falasse para a gente um pouco como isso acontece, né? Quais são as características dessas lutas, desses processos que envolvem os setores mais precarizados. Olha, a dinâmica é bastante conhecida, quer dizer, tem muito estudo no mundo todo, principalmente a partir, né, da década de 2010, com o advento, né, da crise de 2008, muita gente tem estudado, né, as dinâmicas de conflito trabalhista, né, e os padrões que emergem a partir dessas dinâmicas. Tem havido aí uma multiplicação de estudos de caso, né. A conclusão, assim, sendo muito esquemático, né, e eu sei que parece chover no molhado, mas é sempre importante a gente indicar, né, quer dizer, a conclusão é muito simples. O padrão de agitação trabalhista fordista, apoiada em sindicato, negociação coletiva, enfim, sancionado por governos que participam de negociações tripartites, esse padrão declina, as taxas de sindicalização caem, você tem aí um enfraquecimento do poder sindical e um fortalecimento do poder patronal. E, por outro lado, o que você tem é um aumento exponencial de protestos trabalhistas ligados, basicamente, a setores não organizados, que normalmente estão, vamos dizer assim, mais ligados, né, aos serviços, normalmente, não exclusivamente, tá? Mas normalmente ligados aos serviços, né, que não tem tradição de luta, não tem tradição de organização sindical, mas que passam a, vamos dizer assim, a adotar métodos de ação direta que, por sua vez, interpelam diretamente governos que aplicam e promovem políticas neoliberais, austericidas, de corte de gastos sociais, enfim, de ataque, por exemplo, a direitos e proteção trabalhista ou proteção previdenciária, enfim, e que tem nesses grupos precarizados, né, vamos dizer assim, o seu setor mais exuberante, mais proeminente do ponto de vista numérico, né? Normalmente são setores mais jovens, são setores mais, muitas vezes mais femininos, né? São setores, vamos dizer assim, menos experientes, e que são, em essência, que se apropriam dos territórios, né? Que tendem a fazer protestos nos bairros, que tendem a fazer protestos em praças públicas, que tendem, vamos dizer assim, a se organizar por redes, que são redes não formalizadas, né? Não de todo hostis aos sindicatos, eu não diria isso em hipótese alguma, né? Mas que aqui e ali tem tensões com os sindicatos no sentido mais tradicional do termo, né? Os sindicatos, eles têm, no mundo todo, não é só no Brasil, viu? Se verifica isso, eles têm tido dificuldade de lidar com esses grupos, né? De trabalhadores mais precarizados, que não, vamos dizer assim, não se organizam sindicalmente, né? Até porque tem muitas dificuldades de se organizar sindicalmente, quer dizer, muitas vezes nem se reconhecem como trabalhadores, né? Muitas vezes se reconhecem mais como batalhadores, empreendedores, pequenos comerciantes, pequenos proprietários, né? Mas que, no fato, no fundo, são trabalhadores como outros quaisquer, né? Então, assim, essa é um pouco a dinâmica, quer dizer, no caso brasileiro, é um caso com as suas peculiaridades, também é um caso que se alinha, né, a essa tendência geral de deslegitimação dos sindicatos, né, de questionamento do poder do trabalho organizado, né, e de avanço da precariedade, em primeiro lugar, como uma forma mais de trabalho terceirizado, agora com a informalidade. Enfim, a gente tem aí vários exemplos, né? Eu estudei África do Sul, estudei Portugal, poderia citar vários exemplos de greves de trabalhadores terceirizados, de carteiros, conflitos que ocorrem, né, nas comunidades pobres, periféricas, né, em grande parte impulsionados por trabalhadores de rua, né, trabalhadores que vivem de pequenas oportunidades de negócio, trabalhadores muito precarizados, né. No caso de Portugal, eu acompanhei greves no setor do call center português, comparei com as greves do call center no Brasil, enfim. No caso brasileiro, analisei também a greve de gari no Rio de Janeiro, trabalhadores tradicionalmente não organizados sindicalmente, muitas vezes tendo que enfrentar o sindicato para poder valer as suas demandas, né? Greves vitoriosas, greves derrotadas, mas que tem um pouco aí esse perfil, né, mais global
de um enfraquecimento daquele tipo de poder sindical mais organizado, enraizado no local de trabalho, né, fábricas ou mesmo escritórios, e um florescimento, né, de uma miríade de novos atores, normalmente utilizando aí de métodos de ação direta, né, e que tem essa característica, né, são mais jovens, são mais precários. Né. Obrigada, Rui. Eu só queria fazer mais duas questões, colocar mais duas questões para você. Uma tem a ver com... A gente fez uma live com o Ricardo Antunes, a gente e o Travessia fez, a gente compartilhou essa live, e ele falava sobre a questão também da mudança com o home office, né? Você fala da mudança, talvez, de relação com os direitos a partir do salário emergencial, né? Tipo, da renda emergencial, mas a gente também vê mudanças talvez nas relações também de trabalho nesse momento. Tem muita gente em home office dos setores, na verdade, que tem carteira de trabalho assinada, né? Que, por exemplo, professores, pessoal de TI, na verdade, que já trabalha de certa forma relacionado com o trabalho em home office, mas comunicação, a gente vê outros setores também exercendo trabalho nesse sentido. E você acha que isso pode perdurar? Pode continuar uma dinâmica nesse sentido também? O Ricardo Antunes falava disso, né? Que vai ser muito difícil, na verdade, os patrões recuarem nesse modelo que começa a ser colocado agora. Você acha também isso, que é difícil ter um recuo? Olha, Carol, sinceramente, eu não tenho assim, eu estou sendo muito sincero, quer dizer, eu sou um fã de carteirinha do Ricardo e eu não vi a live e tenho uma profunda admiração pelas teses do Ricardo, trabalho junto com o Ricardo há muitos anos, meu professor, enfim. Eu precisaria ver, de fato, qual é o argumento para ter alguma opinião sobre a fala do Ricardo. Eu não sei, eu vou ser muito sincero com você. Por quê? Por que eu não sei qual é a tendência? Eu não estou conseguindo identificar propriamente a tendência. Em primeiro lugar, porque home office não é uma realidade nova no trabalho em escritório. Isso aí é uma realidade bastante antiga. Isso aí tem sido mais utilizado no trabalho em escritório, no caso das mulheres, né, principalmente profissionais, mulheres, né, por conta das desigualdades, das explorações, das opressões, né. Muitas profissionais mulheres preferem trabalhar em home office para tentar articular e equilibrar, enfim, o trabalho doméstico com o trabalho profissional, quer dizer, então isso aí já é uma realidade, na verdade, né? E a solução propriamente técnica, enfim, para o home office está dada já há algum tempo, quer dizer, não é de hoje que existem muitas plataformas que podem ser utilizadas, né, pelo trabalho em home office, da mesma maneira que não é de hoje que existe ensino à distância, não é de hoje que existem esses meios virtuais, aí, plataformas, streamings e assim por diante. Não é uma coisa, de fato, que a pandemia trouxe, que aí está tendo uma revolução tecnológica para deixar as pessoas trabalhando em casa. Não é isso que a gente está vivendo, sinceramente. Essas tecnologias já existem, né, há algum tempo. O home office é utilizado por empresas, principalmente, como eu disse, na questão do trabalho feminino, né, por profissionais, sobretudo, né. Nesse sentido, ele é um instrumento de, vamos dizer assim, retirada de direitos, né, porque você tem vários direitos que são negociados coletivamente que não assistem, né, o trabalho em home office, enfim, vários adicionais e coisas do gênero, né. Então, eu diria para você que agora que a gente está vivendo é uma situação anômala, muito excepcional, de uma massa de pessoas que tem que deixar obrigatoriamente os escritórios para trabalhar em casa. Isso tem sido feito com base em muito improviso, e não me parece que pelo menos esta experiência especificamente, ela vai ser uma experiência super bem sucedida do ponto de vista da produtividade do trabalho. Eu acho que não. Se eu fosse apostar, eu diria para você que os resultados de uma situação excepcional como essa, de migração forçada para o home office em num espaço de tempo curtíssimo e feita na base do improviso, os resultados do ponto de vista da produtividade do trabalho serão
desastrosos. Eu acho que isso aí vai ser muito ruim. Então, não sei se este momento é o momento propriamente que o capitalista vai dizer, olha, eu vou abrir mão de ter o controle, a supervisão, a cobrança, a agilidade de você ter efetivamente o contato com o seu trabalhador no local de trabalho, a despeito de haver, evidentemente, uma diminuição de custos operacionais das empresas, né, se o trabalho em home office realmente migrar para for mais utilizado, se o trabalho for para home office, migrar para home office de uma maneira mais generalizada. Eu não sei se o capitalista, o gerente, enfim, com base na experiência que a gente está vivendo agora, neste momento, ele vai optar pelo home office como, vamos dizer assim, forma preferencial de trabalho no futuro. Eu não sei, eu tenho dúvidas, então eu estou dizendo para você muito sinceramente, porque eu não tenho pesquisa sobre isso, as coisas estão acontecendo num ritmo que é um ritmo alucinante, e eu confesso que as minhas limitações, eu não arriscaria a hipótese de que, por conta da pandemia, o home office ele vai se generalizar, vamos dizer assim, de uma maneira muito aguda, né, num futuro próximo. Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha confissão de ignorância. Eu não sei, realmente eu não sei. Muito obrigada, Rui. Uma última questão para você. Qual o papel da esquerda nesse momento, diante desse cenário que você coloca aí para a gente? Como é que a gente deve atuar? Qual é o caminho? Então, olha, a esquerda ela precisa começar a atuar, né? Até agora a esquerda está completamente ausente, né? Infelizmente, desde a eleição de 2018, talvez até um pouco antes, né? Durante o governo Temer, enfim, a esquerda, eu estou pensando aqui um pouco nos setores hegemônicos da esquerda brasileira, né? Devido a uma série de fatores, e um desses fatores, seguramente, né, é a acomodação em relação ao calendário eleitoral, as disputas eleitorais, o sentido mais tradicional, né, ela está tendo uma enorme dificuldade em responder a uma conjuntura política e um governo, um tipo de governo, que é completamente diferente, né, daquele que se, de alguma forma, estruturou, né, a partir de 88, a partir de 89, ou seja, durante o período da Nova República até recentemente, né, com os governos do PT, né. A esquerda não está entendendo o que acontece, não percebe, né, ou pelo menos não atua, né, não age a contento, né, para enfrentar propriamente os problemas que são problemas de novo tipo, né? Um governo como o governo Bolsonaro, é claro que a gente sabe que o Bolsonaro é um idiota completo, é um canalha, é um criminoso, é um safado, vamos dizer assim, um desqualificado, um despreparado, tudo isso eu concordo, quer dizer. No entanto, ele representa, né, um projeto político de novo tipo, que é um projeto político de extrema-direita que se apoia sobre a mobilização permanente de uma parte da sociedade contra um inimigo, que é um inimigo interno que ele cria, que muitas vezes é imaginário, mas que tem, de alguma forma, pautado propriamente a vida política brasileira nesse último período, enfim, pelo menos, desde do impeachment da Dilma para cá, né? E é uma forma de fazer política, né, que eu costumo chamar de necropolítica, né, porque ela está apoiada exatamente na seleção, na eleição, na construção de um inimigo que é desumanizado, que passa a ser objeto de extermínio, né, que pode eventualmente ser o corrupto, pode ser o vagabundo, pode ser o criminoso, o traficante, mas que isso aí, de alguma forma, varia, né, conforme as conveniências do momento, mas que seguramente tem a ver com a necropolítica, né, com a morte desse inimigo e com a mobilização de uma parte da sociedade contra esse inimigo, né, que é um projeto autoritário que não tem freio por si. Quer dizer, é claro que a gente vai ficar apostando sempre no bom senso de um grupo qualquer de militares, no bom senso de um grupo qualquer de políticos, no bom senso do Congresso, do Supremo, coisa que não vai acontecer.
o governo Bolsonaro, o projeto de poder que o Bolsonaro efetivamente representa, ele não se deterá diante dessas barreiras, desses obstáculos interpostos pelo sistema político tradicional. Ele precisa ser derrotado de uma forma muito radical. E a derrota de uma forma muito radical desse projeto de poder, que é um projeto novo, pelo menos do ponto de vista, quando você pensa no período, né, da redemocratização brasileira para cá, é um projeto de novo tipo, né, ele exige um sujeito político radicalmente contrário, né, a esse projeto. E a esquerda brasileira ainda está muito acomodada em modelos que são modelos muito usuais, né, tradicionais, eleição de vereador, eleição de prefeito, eleição de deputado, estadual, federal, o calendário, né, eleitoral. Esse calendário eleitoral que eventualmente irá, enfim, colocar o país no eixo e solucionar os problemas da democracia brasileira, esse calendário eleitoral pode, inclusive, nem acontecer, e a pandemia pode ser, eventualmente, uma desculpa para isso. Não estou dizendo que vai ser, que não vai acontecer eleição ou algo do estilo, mas que na cabeça dos formuladores, né, da política bolsonarista, isso está posto. Isso está posto. O governo Bolsonaro, enfim, o Carluxo, os seus filhos, os seus ideólogos, os seus ministros olavistas, né, eles têm isso como horizonte, quer dizer, é um projeto de governo autoritário, né, eu não diria fascista, mas é um projeto de governo autoritário de extrema-direita proto-fascista, seguramente, né, e que não irá se deter diante dessas resistências tradicionais. Hoje, circunstancialmente, ele se encontra enfraquecido diante da pandemia, né, mas que ele pode sim mudar essa situação, e se a gente, tendo em vista uma série de efeitos, né, das políticas que estão sendo adotadas, eu inclusive citei uma delas, que é o auxílio emergencial, que ele pode capitalizar politicamente em cima disso, ele tentará capitalizar politicamente em cima disso, a despeito de não corresponder bem ao seu modelo de jogo político tradicional, né, a política ultra neoliberal, quer dizer, não corresponde, mas ele vai tentar capitalizar, como outras formas de capitalização que ele tem tido, né, que ele tem esboçado, né, outras estratégias, essa ideia de defender, por exemplo, o direito de ir e vir, as liberdades, né, individuais, a ideia contra o Dória, que quer prender as pessoas em casa, essa ideia de que, vamos dizer assim, ele defende o trabalho das pessoas, que as pessoas têm o direito ao trabalho, e não ficar em casa, confinados, isolados socialmente, etc. e tal. Ou seja, ele está tentando reinventar essa necropolítica, né, a partir da escolha entre, de um lado, né, a morte econômica, né, de não ter uma renda, de não ter um trabalho, de não ter um salário, ou a morte física, né? Ele está tentando reinventar isso, né? E essa reinvenção passa, né, por essas novas polarizações que a gente tem assistido, né? De um lado você tem os quarenteners, né, que eles querem ficar em casa, né, e que estão associados aí à política do Dória, e de outro lado vocês têm os cloroquiners, né, que são aqueles que acham que a cloroquina vai salvar, então eles podem se expor ao vírus, e depois eles usam a cloroquina. Essas polarizações que a gente tem visto são reinvenções que o governo está fazendo, que o projeto de governo, o projeto de poder, né, do governo Bolsonaro tem feito, né? São reinvenções da necropolítica, né? E é contra isso que a esquerda não se articula, não consegue efetivamente enfrentar. A esquerda não conseguiu até agora entender a necropolítica e ter propriamente, eu diria, vamos dizer assim, uma estratégia, né, mais articulada, um horizonte mais articulado de enfrentamento da necropolítica que o Bolsonaro representa. Qual é a solução? Não sei. Não tenho muita, vamos dizer assim, muito talento para definir manifestos e aquilo que a gente deve ou não deve fazer. O que eu posso dizer com algum grau de certeza, né, é que grudar no calendário eleitoral não vai resolver os problemas da esquerda brasileira. Quer dizer, a gente vai ter que ter muito mais criatividade, muito mais humildade, tem que recuperar o espaço que se perdeu, né, nas periferias, tem que voltar a fazer trabalho de base, tem que ter política para a população mais pobre, para o trabalhador informal, tem que ter política para o evangélico, tem que ter política, vamos dizer assim, tem que multiplicar as iniciativas políticas balizadas aí por essa questão da defesa da vida, da defesa da dignidade, da defesa de valores universais, da defesa propriamente
vamos dizer assim, da renda, do acesso, da revalorização de acessos que são acessos, revalorização de direitos, né? Do acesso a direitos que são direitos universais, a questão da saúde pública, a questão do rendimento cidadão, tudo isso tem que ser colocado, trazido de volta, né? Pela esquerda para o debate político, né? Infelizmente, não vai se resolver em uma ou duas eleições. Perfeito, Rui. Eu te agradeço muito a participação aqui com a gente. Inclusive, já convido para outras possibilidades que a gente tenha no futuro. Te agradeço bastante. Foi realmente de grande contribuição. E a gente continua nosso debate com a Marina Saci, com o Sebastião Cacau, que vão estar aqui também com a gente, tá? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Carol. Um abraço ao Cacau, um abraço à Marina, enfim, e boa sorte aí. Qualquer atividade que vocês queiram, por favor, entre em contato. É sempre um prazer muito grande conversar com os companheiros da Esquerda Online. Um abraço, muito obrigada. Um prazer Um abração. Um abração. Tchau. Bom debate.